um cérebro onde há interação de duas mentes para poder produzir. Vocês acham isso simples ou complexo? Eu acho a mediunidade extremamente complexa. Não é uma coisa simples, não dá para você estudar, sabe? Você pode até exercitá-la muito bem, mas quando você vai compreender, né, os fundamentos neurofisiológicos, espirituais da mediunidade, a coisa é complexa. Porque, essencialmente, é um fenômeno psicológico. Tá certo? Então, há uma certa dificuldade em você atribuir, né, à psicologia, né, comum, interpretativa, o valor de ciência por causa da ausência da matemática. Muita gente questiona essas coisas, também não é a nossa questão. O que eu quero dizer é que, né, Paulo fala que você não deve receber a graça em vão não, tá certo? Então, isso está para além da experimentação física, da experimentação mediúnica. O objetivo de Kardec era dizer para os homens do século XIX, que mataram Deus e destruíram a metafísica, que os espíritos comunicavam, eles estavam vivos, sim, que as pessoas voltavam para falar. E na medida em que você prova que, né, existe vida depois da morte, né, você não pode ficar como um cientista, né, virando a cara para o microscópio e dizendo que aquilo não existe. Tá certo? Tudo bem? Então você tem que atacar o problema, tá, da existência pós-mortem em todos os seus aspectos: psicológico, social, antropológico, metafísico, teológico. É uma tarefa bastante vasta e de fôlego, não é uma coisa simples. Tudo bem? Então, Kardec é a trincheira do espiritualismo no século XIX, que se divorcia definitivamente, né, no pensamento materialista, né, de qualquer concepção idealista ou espiritualista. Para nós, que somos cristãos, que não precisamos destas provas, tá certo? Mas que as temos e sabemos usá-las de forma adequada, sabemos que existe uma coisa para além, simplesmente, da existência do mundo espiritual e da interação deles conosco, né, e de nós todos com eles, né, que é o que eles buscam. É diferente do que nós buscamos? Seria a grande pergunta. O que vocês acham? Os espíritos estão aqui presentes. O que eles buscam? Raquel, você que está chegando, o que os espíritos buscam? Eles buscam coisas diferentes do que nós buscamos? Essencialmente, eles buscam o quê? Felicidade, não é verdade? Tanto é que no mundo espiritual existem colônias, existem sociedades organizadas, porque o ser humano é social, ele se organiza socialmente. Por isso que mesmo nas regiões das trevas existe o quê? Organização social, não é verdade? Você vai ver lá a cidade lá onde o Gregório morava, nas trevas. Por quê? Porque o ser humano é social e ele constrói sociedades. É natural no ser humano, né? Então, mas uma sociedade baseada em quê? Aí é a grande pergunta. Quem constrói? A sociedade existe por si, o homem é colocado nela, ou o homem é que constrói uma sociedade? Então, normalmente, essa sociedade vai refletir o quê? Os valores dessa coletividade, dessa mentalidade humana, concorda? Então, se você tem um magote, uma população imensa de espíritos egocentrados, que tipo de sociedade eles vão construir nas regiões espirituais? Sociedades egocentradas, tipicamente feudais, né, como você vê na descrição dos espíritos. Uma questão antropológica, sociológica, seria saber se essas sociedades, elas evoluem. Seria interessante, né? Sempre quando eu leio sobre isso, eu me pergunto se aquelas comunidades, né, pela própria dinâmica do ser humano em busca de felicidade, se elas não entram em colapso, ou se as questões não são colocadas. É por isso que elas têm um feitio, um perfil medieval no sentido autoritário, porque para você permanecer no poder, né, dentro de uma comunidade, né, de pessoas que têm uma tendência a mudar a mente, você acaba questionando. Então, qual é a forma que você tem de manter aquela sociedade coesa? Você reprime, prende, arrebenta, mata, arranca a cabeça, manda para os pântanos, não é verdade? A ideia é essa. Nas sociedades organizadas como o nosso lar, tem governo?
Tem governo. Não tem o governador de nosso lar? Tem. Conforme você vai avançando espiritualmente, né, para planos mais etéreos, o que acontece com os governos dessas organizações? Eles desaparecem. Porque as pessoas deixam de ser heterônimas e passam a ser o quê? Autônomas. E a lei que as dirige não é a lei dos homens, não é a lei de uma sociedade construída pelos homens, né, contemplando a diversidade de interesses humanos. Mas se você vive numa sociedade elevada, onde o único interesse é o amor, né, você não precisa de leis, concorda comigo? A lei já é o próprio amor que cada um vive naquele momento, onde há respeito, consideração, ninguém trai, ninguém rouba, ninguém mata, ninguém fere, ninguém ofende. Fantástico. Né? A gente pode pensar nisso como uma utopia, mas isso não é uma utopia, isso é uma realidade no mundo transcendental. E o trabalho deles é trazer isso para a gente. Então, quando você se pergunta se os espíritos agem, buscam coisas diferentes do que nós, você está fazendo uma ótima pergunta, e a resposta, que não é uma resposta plena, mas é bastante razoável, de como eles são seres humanos e buscam felicidade, eles buscam as mesmas coisas que nós buscamos. A questão é se você busca coisas transitórias, que você tem a crença ilusória e falsa de que elas vão te trazer felicidade, ou se eles também buscam aquilo que Jesus ensinou, que é a felicidade eterna. Como nós estamos num país cristão, movidos pela força crística do Senhor e pelos seus ensinamentos, os espíritos no mundo espiritual, que também são orientados pela mesma mente crística, obviamente que eles vão buscar não o reino dos homens, mas o reino dos céus. As sociedades deles são mais justas dos que estão lá, porque o mundo espiritual é mais homogêneo e menos heterogêneo do que daqui. Tá bom? Então, lá é mais homogêneo. Os maus ficam com os maus. Os maus aqui é gente egoísta. E as pessoas não tanto egoístas ficam com as pessoas não tanto egoístas. E as pessoas inegoístas, sem ego, ficam com as pessoas sem ego. Obviamente que as pessoas sem ego, não importa se elas estão com as pessoas egoístas ou mais ou menos egoístas. Porque para as pessoas entenderem que elas devem viver essa felicidade plena e que isso é a perda do ego, eles, não no ego no sentido psicológico, que as pessoas usam o termo, mas no sentido transcendental, espiritual, tá certo? Para ressalvar aqui, senão os psicólogos começam a pular nas cadeiras, assim, o ego. O ego aqui é aquilo que te impede de ver que você e o outro são um. Tá? Essa ideia que a gente tem de estar separado e ser diferente do outro. Isso é superado. Então, eles vêm e convivem conosco, encarnados, desencarnados, nas regiões elevadas, assim como há missionários nas regiões das sombras, que vivem naquelas cidades horrorosas. Horrorosas é um juízo de valor, desculpe, mas, assim, do nosso ponto de vista civilizatório, são sociedades bastante atrasadas, meio tipo Estado Islâmico, sabe? Então, você está lá. Você gostaria de viver sob o Estado Islâmico? Não? Ditando para você o que você deve fazer? Deve fazer, então. É isso aí, nem eu. Então, a ideia é essa. Fala, menina, o que você ia perguntar. Observe Nosso Lar. Porque Alvorada Nova não tem livros muito detalhados, mas Nosso Lar é um livro bem detalhado. O André Luiz, em vários livros, ele é um habitante daquela colônia, não é? Então, os escritos do André trazem muitas informações sobre o funcionamento psicológico, sociológico, político, com todas essas dimensões que a gente pode encontrar. O que você observa lá? Nosso Lar tem quantos ministérios? Vocês se lembram? 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros. Tá? Então, são 72 ministros, que respondem a um governador. Quando você lê Nosso Lar, eu recomendo vocês a leitura, antes de desencarnarem, é obrigatória, da República de Platão. Nosso Lar é a materialização da República de Platão. Quem governa a cidade? É um político? Acata de votos?
Existe democracia no mundo espiritual? Não. 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 Eles não são democratas. Por quê? Porque não existem representantes eleitos pelo povo de nosso lar. É chocante dizer isso. Por quê? Porque não é uma sociedade representativa, é uma sociedade participativa. Você pode participar, né, das decisões da cidade. Todo mundo tem acesso aos ministros e, eventualmente, ao governador, né, solicitando seus interesses, inclusive particulares, né, para a sua sociedade como uma coletividade, assim como os interesses pessoais. Você vê isso nos livros. Eles interpelam, eles chegam. Né? Por quê? Não é uma sociedade fundada economicamente em lucro, em valores monetários. Eles não têm esse sentido. Existe isso em nosso lar? Qual é o valor monetário deles lá, para medir o seu trabalho? Bônus hora. Você vê que o bônus é hora trabalhada para a comunidade, tá certo? Por incrível que pareça, existe propriedade privada no mundo espiritual. Quando você pega nosso lar, você vê que o marido daquela senhora, daquela enfermeira, esqueci o nome dela, a Narcisa é da Câmara de Retificação, é uma outra, que hospeda o André Luiz, Dona Laura. O marido dela desencarna, Laura continua encarnada, ele vai para nosso lar, ele deve ter desencarnado muito cedo, ela enviuvou. Né? Aí eu fiz os cálculos, né? Porque o livro te permite isso. Ele trabalhou durante 30 anos na colônia para ter o direito de ter uma casa. Mas quando você calcula, né, você vê quantas horas ele teve que trabalhar em 30 anos, porque em nosso lar você pode trabalhar 8 horas, ainda ter mais 4 horas, se você quiser, né, estender o seu turno de trabalho. Exatamente. Tá? Mas aí eles limitam você, porque as outras horas você precisa se dedicar a si mesmo, a sua família, as pessoas que você ama, as questões do seu gosto, como a música, ou filosofia, ou meditação, oração, sei lá, qualquer coisa que te interesse. Tudo bem? Então, a sua pergunta é... Sim, aonde eu vou chegar? Quantos ministérios tem lá? 6. Certo? Quando você vai estudar os ministérios, tá, você vê claramente que 5 ministérios, né, preparam o indivíduo para a reencarnação, para aumentar a probabilidade, porque aquelas pessoas vão reencarnar porque, né, a maior parte delas que está ali, né, oriundos da Terra, são pessoas que não completaram o processo de autoiluminação, de santificação. Então, eles ainda têm questões humanas, têm as suas questões e tal, por isso que é uma comunidade que se parece tanto com a nossa. Então, quando eles chegam lá, né, você vê que o marido da Laura é uma sociedade. Você nem pode dizer que é comunal, na medida em que existe o quê? Propriedade privada e existe direito de transmissão. Está escrito lá, é fantástico isso. Mas como a maior parte das pessoas que existe lá quer voltar para cá, porque tem a mente nas questões humanas, marido, mulher, filhos, né, dinheiro, realizações disso, daquilo, outro, né, uma série de apelos internos, psíquicos, né, que o trazem de volta à Terra. Então, é uma comunidade organizada para ajudar as pessoas a se fortalecerem, a avançarem o máximo possível lá, para que quando elas voltarem para cá, né, retomando seus compromissos, elas tenham uma probabilidade maior de êxito espiritual. A estatística deles é que 56% das pessoas melhoram, assim, tem sobe na curva, tá legal? Então, olha só, tem 2 ministérios, tem um ministério, um 5º ministério, que tanto eleva você, quanto pode, né, para almas mais interessadas, né,
pode ou levar você para um outro plano, ou para um outro ministério, ou então trazer você de volta já numa condição muito, muito melhorar, muito superior, eu vou dizer assim, né, em termos de chance, que é o ministério da elevação. Então, tem 4 ministérios em que todo mundo é preparado para voltar. Tem um ministério que tanto pode ir para cima quanto voltar para cá, que é o ministério da elevação. E tem um outro ministério que prepara a sua alma para quê? Para ir para cima. Você deixa seu corpo ali e vai embora. Lá para outros planos, que é o ministério da união divina. É possível. O problema de você se iluminar lá, você não pode se iluminar aqui? Então, eu perguntaria a vocês, qual é a impossibilidade de você se iluminar no mundo espiritual? Nenhuma. Não é? Se o seu corpo físico, ele é gerado por informações do seu corpo sutil, não é? E é possível a iluminação aqui, é porque a iluminação é possível também onde? Com esse mesmo psiquismo que gerou esse corpo, concorda? Então existe uma coerência nesse sentido. Assim como você vai para uma universidade aqui, você não vai numa universidade lá? Você não conseguiu se formar em medicina aqui, queria muito ser médico. Você pode ser médico no mundo espiritual? Pode. Por que você pode se formar em medicina lá e não pode se santificar lá? Entendeu? Então, se a prática é a mesma, e é até mais fácil, em que sentido? Porque você está numa comunidade que te impulsiona para isso, totalmente positivo para isso, que te facilita o acesso a isso. Aqui, você tem N compromissos, de N ordens para você atender. Tá? Então, a maior parte das pessoas, como desejam voltar, o que acontece com elas? Elas voltam. Então, a colônia Nosso Lar é uma colônia tipicamente, né, que recebe almas de evolução mediana, né, onde a maioria das pessoas, né, tem ainda interesses a ser resolvido aqui nesse mundo. Então, conforme, né, é o que Jesus ensina, onde está seu tesouro, ali está o seu coração. Né? Então, explica o fato de quando estoura a Segunda Guerra Mundial, sim, muitos ministérios se esvaziaram, as pessoas desceram quando descobriram que o Hitler tinha invadido a Polônia e tinha estourado a Segunda Guerra, né, os espíritos desceram, assim, brasileiros, né, que tinham parentes na Europa e tal, preocupados. Imagina a preocupação, o governador teve que fazer uma atividade para poder acalmar as pessoas. Não se preocupa não, se eles morrerem, né, eles não estão mortos. Você vê, olha o nível de preocupação das pessoas. Quando você vê as pessoas, você vê a angústia das pessoas com os seus entes queridos que estão encarnados. Não é isso? Ele vai ser informado, né? Se ele não estiver lá no campo de batalha, na cidade, vendo, se ele não tiver clarividência, e ele tiver algum interesse, as pessoas têm mentores, têm amigos, porque a ideia que você tem, como você não tem uma conexão com eles, assim, clara, você não liga o rádio, nem a TV e vê os seus amigos espirituais falando com você, né, a ideia que a gente tem é que a gente está isolado, não é verdade? Mas nós não estamos isolados. Cada encarnação é amparada. Existe o maior interesse no mundo espiritual que você medite, que você ore, que você se santifique, e eles trabalham tenazmente para isso. Imagina você num mundo, né? Aqui você é um grande negociante, você ganha muito dinheiro, tem muitas propriedades, recebe seus aluguéis, produz algumas coisas, gera empregos e tal, essa coisa toda, amontoa dinheiro, junta, guarda para o seu filho, para o seu neto, bisneto, tataraneto, entendeu? Aí, cara pálida, você morre. Você é um grande advogado, né, sobe à tribuna, defende grandes clientes, constrói um patrimônio vultuoso, né, você tem inserção social, uma pessoa digna, nobre, parará, pererê. Mas o infeliz desencarna. E aí? Pode ser desembargador, e daí? Entendeu? Tu vai ser advogado no mundo espiritual? Em que sentido? Você pode ser um administrador da justiça divina. Aí você vai ter que reestudar direito. Quando André Luiz quis ser médico no mundo espiritual e pediu um posto de trabalho para o Clarencio, na lata diz para ele assim, olha aqui, para ser médico no mundo espiritual, a condição sine qua non é amor. Você quer ser médico aqui? Então, o vestibular é amor. Imagina a molecada querendo ser médico. Aí
Você tem que passar por uma banca de examinadores, né, onde você já fez serviço voluntário, onde você é dedicado, onde, né, você tem inteligência emocional, onde você tem inteligência interpessoal, intrapessoal desenvolvida, ou em desenvolvimento e tal. Aí as pessoas dizem, não, você realmente pode ser médico. Vamos ver se você tem competência intelectual para isso. Não, realmente. Você tem aquilo que é mais importante para ser médico. Né? Agora, imagina você, André Luiz, queria ser médico como era aqui no mundo espiritual, aqui no mundo terreno. O cara falou assim, não é assim não. Então, André Luiz reinicia os estudos médicos dele como auxiliar de enfermagem, limpando vômito, fezes, urina, aquelas excrescências asquerosas do corpo sutil, né, nas câmeras de retificação. Porque fezes é coisa legal para tu limpar, entendeu? Daquilo que verte do corpo, dos poros ou das cavidades do corpo espiritual. Vocês não têm noção do que sai, né, de dentro de um corpo espiritual quando o cara está meio enrolado, tá certo? Então, o André Luiz, quando pega lá os apetrechos de limpeza, começa a limpar aquela porcariada toda, porque, né, tem muita gente nas câmaras de retificação e poucos trabalhadores. E a Laura tinha dito para ele, André, o ministro Clarencio te deu uma oportunidade de visitar os ministérios para ver qual o trabalho que você se afeiçoa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, como as coisas funcionam aqui, ô cara pálida. Se você estiver em posição de observador, existir, né, a premência do serviço, deixe de ser um observador e passe a ser um servidor. E observe do ponto de vista do servidor. É o que Laura diz para ele. Então, ele está lá nas câmaras de retificação, ele é apresentado, porque fica no subsolo da cidade. Tá? Ele entra dentro daquele ministério e ele tem centenas de leitos e poucos enfermeiros, né, e muita gente sofrendo. O André Luiz deixa de ser observador e inicia, né, a sua aprendizagem como médico no mundo espiritual, limpando, né, as excreções, né, do corpo sutil. Então, veja só, você desencarna e vai para lá, imagina, como o Neves, Sexo e Destino. Né, o Neves era advogado aqui na Terra, desencarna, vai para nosso lar, aí não tem dinheiro, meu irmão. Tu vale o quê numa sociedade que não tem dinheiro? Diz para mim. O que tu vale? O que tu vale? Se não tem shopping? O que tu vale? Você vale o que você é. Não é uma sociedade legal? Eu acho muito legal. Não vale o que você tem. Não? Que você diz que com a sua inteligência você construiu. Porque lá é uma sociedade montada para você ser feliz. E você só é feliz descobrindo a si mesmo. Então, ela é centralizada na pessoa, no sujeito e não nos objetos. A nossa sociedade é centralizada em quê? Em objeto. Então, é uma sociedade industrial, em que você tem que gerar recursos, empregos, para você poder ganhar dinheiro, para você ter acesso a coisas, objetos, e esses objetos identificam a sua posição na sociedade. Se você tem muitos objetos e tal. Muita gente desencarna, terão problemas adaptativos no mundo espiritual? Vão ter, claro. Onde é que ficou o seu título? Onde ficou sua grana? Quem você é verdadeiramente? Por isso que muita gente prefere o umbral. Não tem churrasco, não tem churrascaria, tá? Não tem fofoca, não tem maldade, não tem, né, boate. Oh, nosso lar é uma cidade chata? É muito chata. Para a maior parte das pessoas que eu conheço, eles vão achar nosso lar um lugar muito chato. Mas tem os campos, né? Você cultiva música, arte, filosofia e tal. Então você vê quem são as pessoas que querem isso. Então é por isso que o umbral está lotado e nosso lar não tá lotada, mas não está vazia, mas, sabe, é difícil porque as pessoas não têm esse interesse. Meu irmão, pare e pensa. Se você perde 2, 3 preciosas horas assistindo Faustão, a hora do pânico, sei lá, entendeu? Sinceramente, não, faça uma crítica a si mesmo. O que você, sabe, está fazendo assistindo Big Brother?
Se você não é um psicólogo que está observando o ensaio psicológico que ocorre ali, que é uma derivação inteligente, né? O resto é fofoca. É um comportamento de 200 mil anos atrás, em que a nossa espécie vivia em bandos de 40, 70 pessoas, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, vivendo numa cidade que ninguém sabe da vida do vizinho, então precisa saber da vida dos outros, né? Por isso que esses programas vendem. É medíocre, no fundo, desculpem, com todo respeito a todos os empregos, tudo que é veiculado, é medíocre. É medíocre por quê? Porque na hora que você estiver abandonando o seu corpo, se afogando num rio, tá certo? Você, né, esse conhecimento sobre o Faustão, o Big Brother, não vai te ajudar em absolutamente nada. E aqueles momentos que você podia estar fazendo, Jesus Cristos, Kyrielles, podia estar buscando um contato íntimo com o sagrado, entrando em relação com os espíritos superiores e puros, você preferiu a companhia dos... Obviamente que a sua mente vai ter um problema. Não é? Por isso que as pessoas estagiam nas regiões das sombras por um tempo, mesmo que protegidas, depois vão para colônias muito parecidas com essa daqui. Por quê? Porque é a forma como a pessoa entende. Como os espíritos são altamente misericordiosos, eles não te enfiam goela abaixo a transcendência, tá certo? Então eles criam sociedades organizadas, mais ou menos como você compreende que seja uma civilização, para ajudar você a buscar numa sociedade que não é baseada no lucro, no poder, no dinheiro, nas questões humanas transitórias, mas nas questões eternas, movidas por essas almas. Por isso que o governador de nosso lar, ele é comparável ao rei filósofo da República de Platão. E é por isto que Kardec, né, na Gênese, ele fala da aristocracia espiritual. O que é a aristocracia? Né? Kratos é governo. E Aristo, de Aristóteles? Aristo é o quê? É o melhor. Né? Então, é o governo do melhor, que não é válido geneticamente, por família que tem dinheiro. Isso não é aristocracia. A aristocracia é para a gente, para o mundo espiritual, a aristocracia é o quê? É quem é iluminado, quem é santo. Quem governa no mundo espiritual? Os santos. Por quê? Porque eles não têm ego. Se eles não têm ego, eles podem ser públicos. O interesse dele é o outro, verdadeiramente? É. Agora, quando você pega um homem que só tem interesses egocentrados e põe numa função onde ele deveria ajudar o outro, né, organizar e administrar a coletividade, ele, como é uma pessoa egocentrada, ele vai usar os recursos que deveriam ser destinados à sociedade para fazer aquela sociedade avançar para quem? Para si mesmo, não é verdade? Isso explica corrupção, violência, crime, abandono, uma sociedade atrasada e tal. Eles receberam a graça de Deus em vão. Ah. Nós vamos direto para nós mesmos. Tá certo? Nós normalmente estamos preocupados com o lugar para onde nós vamos. Aí você fica com aquela angústia, porque você fica contabilizando logo, porque, né, você pensa assim, cara, quanto bem eu fiz, quanto mal eu fiz. Né? Será que o bem que eu fiz supera as maldades que eu fiz? Né? Que todas as ações, né, que eu fiz, né, num momento que eu não sabia de nada, elas têm um valor ainda, vão repercutir sobre a minha condição, né, no mundo espiritual? Naquele livro Voltei, quando o Dr. Bezerra vem buscar o Frederico Figner, que é o irmão Jacó, é um pseudônimo para um grande espírita do início do século XX, que é o Frederico Figner. Tá? Você lembra daquele cachorrinho com uma tuba assim? Ele que trouxe, né, aqueles discos de vinil, gramofones, então. Foi o Frederico Figner, que era um europeu, foi para os Estados Unidos, migrou dos Estados Unidos para o Brasil e trouxe a indústria fonográfica para o Brasil, e ele era espírita. E ele chegou a ser vice-presidente da FEB. Tá? E ele escreveu esse livro, Voltei,
Porque ele tinha pedido para um grande amigo dele, espírita, fala assim, ó, quem desencarnar primeiro, volta para dizer para o outro como era, como é lá do outro lado. Só que o amigo dele não voltou para falar. Aí, como ele queria muito isso, a espiritualidade dá oportunidade para ele de quê? Já que ele está desencarnado, aí o título do livro é o quê? Voltei, para dizer como é que é. Então, uma das descrições mais detalhadas de um processo desencarnatório é a do Frederico Figner. Ele detalha. E ele detalha o que acontece no mundo espiritual, a sociedade que ele encontra lá, que não é nosso lar, tá certo? A filha dele vai recebê-lo, o recebe na cidade, mas quem o leva é o Dr. Bezerra de Menezes. Só que o Dr. Bezerra não o leva sozinho, leva com um grupo de espíritos. E nesse grupo de espíritos, quando eles estão atravessando uma determinada região de sombras em direção às regiões luminosas, para onde ele está sendo levado, né, esse Dr. Bezerra pede silêncio, porque eles estão atravessando uma zona perigosa. Aí um sujeito pensa um crime que ele cometeu na Terra, que ele cometera na Terra. Ele tinha matado um homem. Aí ele mentalmente, ele disse assim, cara, eu matei. Porque eles vão se aproximando de um lugar que é um abismo, que separa a região de sombras onde eles estão, de uma região luminosa distante. Aí uma ponte de luz começa a sair daquela região de luz, vindo em direção, cruzando o abismo em direção ao local onde eles estão. Aí o sujeito não aguenta do remorso, porque ele guardou aquilo, né? E ele diz assim, eu matei. Cara, quando ele fala isso, as entidades que estão ali nas sombras, que ele não vê, elas começam a gritar. Ele não, é porque está muito escuro ali, ele não vê o ambiente. Então, como aqueles fantasmas, aquelas pessoas demoníacas e deformadas começam a gritar, quem matou não passa, quem matou não passa. Aí entram, a tendência deles é o quê? É assaltar a comitiva que eles estavam respeitando. Graças à intervenção do Dr. Bezerra, né, que eles não são agredidos ali. Então, você veja, em verdade, esse homem cometeu um homicídio na Terra, mas ele, com remorso disso, o que ele fez? Ele fez o bem, 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 entendeu? E não que o homicídio, ele não tenha que reparar esse homicídio, mas o homicídio não foi uma condição determinante para que ele permanecesse na escuridão, entendeu? Que graças à crítica que ele fez, àquela ação, ele se tornou um homem muito diferente. Porque ele não podia voltar ao passado e não matar, mas ele podia beneficiar a vida de muitas pessoas e ele o fez, tá certo? Então ele mudou a mente dele. E isso garante a ele um destino melhor no mundo espiritual. Por que eu estou... esse fato me veio à mente? Porque as pessoas se preocupam, porque elas ficam dizendo assim, o que eu fiz, o que acontecerá? E elas fazem uma relação bionívoca, né? Eu fiz isto, eu mereço aquilo. E elas esquecem do quê? Que o amor cobre a multidão de pecados. Elas esquecem que o Senhor é misericordioso. Elas esquecem que o Senhor não quer que você sofra. Não tem nenhuma intenção em Deus que você esteja pobre, doente, ferrado. Não existe nada disso. Isso acontece porque as pessoas estão no automático, precisam dessas lições. Mas se você tiver qualquer abertura para que haja uma modificação, isso vai acontecer. Então, em verdade, nós vamos para nós mesmos. O local que nós acabamos por habitar, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né, serão sempre, né, aqueles que nós elegemos. Um cara que adora beber. Em nosso lar não tem uísque. Um cara que adora, né, pornografia. Em nosso lar não tem pornografia. Existe vida familiar, existe vida sexual, existe, mas não tem pornografia. E o cara quer muito isso. Para onde ele vai? Não é verdade? Exatamente. A pessoa é agressiva e violenta, machucou muita gente. Para onde ele vai? Se ele nunca fez nenhuma crítica ao próprio comportamento, não é verdade? Ele vai para as pessoas que são agressivas e violentas. Tudo bem?
Então, isso é a lei de afinidades. Por isso que o mundo espiritual é homogêneo, por causa da qualidade do corpo espiritual. O corpo espiritual ele é muito plástico. Então, ele expressa muito claramente a sua verdadeira condição espiritual. Se eu dou um tiro no meu peito, qual é a minha condição no mundo espiritual? Fica sangrando. Não para de sangrar. É uma coisa impressionante. Então, hemorragia. Aí você vai numa assembleia, mesmo que você esteja no mundo espiritual, não, você está lá com sua túnica, daqui a pouco ela está o quê? Tinta de sangue. Não? E as pessoas não fazem nenhum comentário. Quer ver nosso lar? Olha que gracinha. Muitos espíritos que vivem em nosso lar volitam, mas eles não volitam. Por que eles não volitam? Porque muita gente em nosso lar, como tem a mente ligada no mundo material, não tem a capacidade volitiva. Então, para que eles não seja uma ofensa, para que não haja uma separação naquela sociedade entre pessoas que são capazes de volitar, pessoas que não são capazes de volitar, os que podem volitar não volitam. Legal, né? Entendeu? É como essas crianças que raspam a cabeça porque uma coleguinha tem câncer e ficou sem cabelo, entendeu? Então, é uma sociedade muito maravilhosa. Não? Então, fique tranquila. O que nós temos que fazer? Abrirmos-nos a Deus, vivermos o sagrado, e desse sagrado surge a nossa ação. E eu sei de uma coisa, eu posso dizer para você. Aquilo que normalmente atormenta a pessoa entre fazer ou não fazer, certo ou errado, isso tudo é resolvido porque você flui de você, através de você, um entendimento que nasce surge nesse mundo como uma ação. Isso vem, sabe, daquilo que você verdadeiramente é, que é amor puro, e aparece através das suas mãos, através das suas palavras, através do seu olhar, do seu escutar. Por isso que Jesus fala do próximo. Aqueles homens que se afastam, passam ao largo do homem que está inconsciente, assaltado, eles veem, tá? Eles veem Eidon, eles veem aquele homem. Eles veem como uma imagem e se afastam. Eles escolhem passar ao largo. E eles estão descendo de Jerusalém, eles não têm argumento, eles não vão ficar impuros se socorrerem, entendeu? Por isso que Jesus disse que eles estão descendo. E quando ele coloca o samaritano, que é o lixo da sociedade judaica, porque serve para nada, é o homem que também, eidos, forma uma imagem na mente dele, mas ele tem uma atitude motora, ele tem compaixão, splankinon, está lá em grego, o que os outros não tiveram, que eram sacerdotes, um era um levita e o outro era um sujeito que era um sacerdote. Um era um sacerdote, o outro era um levita, que trabalhava no templo. Apesar de toda a religiosidade deles, eles se afastam do homem que necessita. O samaritano, que não vale nada para o judeu, e daí o choque da parábola, é o cara que vai ajudar o cara, porque ele se aproxima daquele homem. Tá certo? Então, essa é a pergunta que tem que ficar para a gente. Eu, quando me aproximo de Deus, eu consigo ver Deus no outro? E como eu sou próximo de Deus, eu me aproximo de Deus no outro? Ou eu busco Deus e eu me alieno do mundo? Jesus se aliena do mundo? Ou ele age no mundo? Deus é Deus de mortos ou Deus de vivos? Ele nos vê como mortos ou como vivos? Ele vê como vivos, tá certo? Ele quer nos resgatar da nossa morte espiritual, dos nossos interesses transitórios e mundanos. Porque as pessoas buscam esse mundo transitório como se ele fosse eterno. Esse é o grande erro. Não tem nenhum problema você estar nesse mundo transitório, ganhando seu dinheiro, construindo seu patrimônio, amando as pessoas com as quais você se relaciona, desde que você saiba que isso é o quê? Que todas essas relações, entre todas essas coisas, são transitórias. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Não tem nenhum problema. Você ser trilhardário ou você ser miserável. Porque não é isto que define a sua condição espiritual, quem você verdadeiramente é. Mas essas coisas mostram quem você é. Elas não determinam quem você é, mas elas mostram quem você é. Tanto é assim
que você pega uma pessoa pobre ou sem poder, você dá poder a ela, ou dá dinheiro para ela, e você vê quem ela é, não é verdade? Então, não importa. Então, a pessoa, ela só não mostrava o que ela era, porque ela não tinha meios para isso. Dinheiro, poder, fama, fortuna, beleza, entendeu? Pega uma pessoa feia e transforma ela em bonita. E você descobre quem ela é. Tá bom? Então, não. Não, não. Não, não é bem assim. Esquece, não põe o nome da glória nisso, não. Não é bem assim. Não é isso. Você não vai se fundir, desaparecer. Não é isso, não. Olha só. Você é seu corpo ou seu corpo é você? Você é um eu que pensa ou você é um pensamento sobre o eu? Você é um pensamento sobre o eu. O eu, que você chama eu, não é você. Ele é um pensamento. É um pensamento biográfico, né, em que, né, você tem uma sensação, através desse pensamento, de identidade, de eu, tá? Em que se opõe ao mundo. Você está integrada nesse corpo. Não é aquele corpo, nem aquele corpo, por isso que você não é esquizofrênica, entendeu? Então, né, eu não sou a cadeira, né, eu não sou, né, a Sofia, né, eu sou esse corpo. O corpo dela não é o meu corpo, é outro corpo. O que não me impede de ver que eu e Sofia somos um, é mesmo. Tá certo? Então, o meu corpo sou eu, mas eu não sou meu corpo. Tá certo? Tanto é assim que o meu corpo morre e eu continuo eu. Então, quem me define não é meu corpo. Eu é que defino o corpo. Por quê? Porque o corpo é feito de mim. Mas eu não sou o corpo, embora o corpo seja eu. Você tem 100 trilhões de células. Imagina o seguinte, o seu hepatócito, a célula, que é a sua unidade básica no seu fígado, é uma fibra cardíaca no seu coração? Ou ela é um hepatócito, e você tem uma fibra cardíaca no coração, e você tem uma célula na epiderme? São 100 trilhões de células, tá certo? Em tecidos diferentes, tá certo? Em comunidades diferentes, com funções diferentes, tudo bem? Existe diversidade? Multiplicidade? Existe. Olha que interessante. Apesar de você ter 100 trilhões de células, logo que formam seu corpo, você é a sua célula ou a sua célula é você? Sua célula é você, tá certo? Mesmo que cada uma das 100 trilhões de células tenha um nome próprio, todas elas são em verdade quem? Você. Não é? Elas são Sofia, elas são Mônica, são Raquel, são Patrícia, tá certo? Todas elas são você. Elas sabem disso? Não. Então, né? E elas quando olham para a célula cardíaca, se ela tiver algum dia contato com uma, ou então com um macrófago, ou então com uma célula móvel no seu corpo, como uma hemácia, ela vai dizer, oi hemácia, você é uma hemácia e eu sou um hepatócito. Prazer te conhecer, você é uma hemácia linda, redondinha, entendeu? Gostei de você, entendeu? Estou até meio apaixonado. Os outros hepatócitos estavam interessados nesse hepatócito, assim, pô, qual é, meu irmão? Você é uma hemácia, não dá para... Não é por quê? A experiência de um hepatócito em relação à hemácia é de que a hemácia é o quê? O outro, não é verdade? Um macrófago que passa ali é outro. Mas me diga uma coisa, quem é verdadeiramente o macrófago? Quem é o macrófago? É você. Quem é a sua hemácia? Você. Quem é o seu hepatócito? Quem é a sua fibra cardíaca? Quem é? Quem é? Quem são vocês? Você pode dar um nome, 100 trilhões de nomes, para cada uma das suas células. Ainda assim, todas elas diferentes, com seus ciclos de vida, todas elas serão quem? Você. Todas elas podem abandonar seu nome e dizer que elas são quem? Qual é o seu nome? Diz aí para o povo, para eles te conhecerem. Então, um hepatócito iluminado,
que entra no ministério da união divina das células, entendeu assim, e descobre que o verdadeiro nome dele é o quê? Luciana. Aí uma fibra cardíaca também entra para o ministério da união divina e descobre que é quem? Luciana. Tá certo? Porque eles existem porque você dá existência a eles. Não são eles que te dão existência. Entendeu isso? Então, o hepatócito deixa de ser hepatócito e a fibra cardíaca deixa de ser fibra cardíaca porque eles são Luciana? Você deixa de ser você porque você é o espírito? Não. Eu tenho 5 dedos. Imagina, não é, o meu dedinho mindinho, o mais miserável de todos, só serve para limpar a orelha, entendeu? Não serve para mais nada. O polegar é o bom bambam, né? Esse dedo daqui entra para o ministério da união divina, pratica yoga, meditação cristã, faz a oração do coração, né? E ele diz assim, Luiz Marius, né? Kyrie eleison, Luiz Marius, Kyrie eleison, né? Por quê? Né? Aí, esse dedo realiza que ele não é um dedo, simplesmente. Ele é o quê? Luiz Mário. Aí esse dedo, fala para esse dedo aqui arrogante, prepotente, que é rico, milionário, que tem a oposição, que diz assim, eu tornei você humano, entendeu? Você só está na mão porque você é inútil, mas eu deixo você estar aí e tal, senão eu pegava uma faca, entendeu? E cortava você. Então, olha só. Aí esse dedo fala para esse dedo aqui que ele é quem? Cara, olha só. Você pode ser polegar, mas em verdade, eu vou te ensinar uma coisa. Você é o Luiz Mário. Luiz Marius Kyrie eleison. Ele tem misericórdia de você. Eu fico aqui olhando o diálogo dos 2 bobões, entendeu? Nada, né? Um dedo iluminado e um dedo ignorante. Os 2 dedos são quem? Eu. Só porque esse dedo é ignorante, eu tenho uma determinada função, eu vou tratá-lo diferente desse dedo aqui? Ou esse dedo? Eu não vou apontar esse dedo não, porque esse dedo. Se esse dedo aqui se machucar, eu vou cuidar dele? Eu vou cuidar dele como eu cuido do outro. Não é? Se esse dedo, ele tem uma experiência de Luiz Mário, quando ele olha para os outros 4 dedos, os outros 19 dedos, inclusive dos pés, ele terá compaixão? Ele vai saber que esse dedo que sofre é ele mesmo? Isso é empatia? Ele tem uma compreensão do outro como sendo ele mesmo? Ele, porque compreende que ele é um com o outro, porque ele e o outro são um, não é? O reduz a nada. Ele se dissolve no mundo dos 100 dedos, entendeu? Do Luiz Mário, né? Porque ele é um dedo, né? Que sabe que é o Luiz Mário. Entendeu isto? Tá? Então, a sua experiência do sagrado, a sua experiência da eternidade, a sua experiência de que você é um com Deus. Você não vai se tornar, o dedo se torna Luiz Mário ou ele já é Luiz Mário? O que ele tem que descobrir? Que ele é Luiz Mário. Imagina todas as células. Só tem um jeito de saber isso, Lino. Não é estudando o livro. Tá certo? Nem cozinhando. Você tem que fazer o quê? Você tem que ser um dedo malandro. Senta, é um dedo meditador. Entendeu? É. Você senta, medita, um dedo meditador, tem a oportunidade, né, de que a glória de Deus, né, a graça de Deus, seja o que para ele? Seja vã? A graça desse aqui ter sido polegar não ajudou em nada, foi em vão para ele. A graça dele ser um mindinho, rejeitado, né, em todos os afazeres da mão, tão inútil que você corta num torno lá, sei lá, alguma coisa, para se aposentar, que você, né, descobre que você é o ser. Então, isso não elimina a sua individualidade. Isso dá a você uma ideia de que você, agora, tanto pode ver o mundo a partir da visão de dedo, sabendo que é o Luiz Mário, quanto da própria visão de Luiz Mário, olhando os dedos. Tá certo? Entendeu isso? Então, qual a única possibilidade? Esse dedo tem que se refugiar em quem? No Luiz Mário. Né? Porque o Luiz Mário está para além do dedo. Está para além da compreensão intelectual do dedo, olhando o mundo dos dedos. Tá?
Porque o mundo dos dedos é pobre diante da riqueza que existe, né, do Luiz Mário, que gerou o dedo, tá certo? E todos os dedos, né? Mas a experiência de dedo, no mundo dos dedos, é que os dedos são separados, distintos, diferentes, né, daqueles que geram, mas eles são um só, né? Embora eles sejam diferentes, diversos, todos eles são feitos de mim. Esta é a percepção que Jesus tem, por isso que ele diz assim: eu sou a videira, e vós sois meus ramos. Essa expressão maravilhosa de Jesus mostra que a maneira como ele olha o mundo não é do ponto de vista da folha, nem do galho, nem da uva. Ele olha para o mundo a partir da visão dele como a totalidade, tá certo? Porque numa videira você tem galhos, folhas, uvas, você tem tudo ali. Mas ele se vê como videira ou ele se vê como folha? Mesmo que ele tenha uma encarnação ali como uma uva, né? E o símbolo do espiritismo é o quê? Adivinha? É uma parreira. O símbolo do espiritismo é uma videira. Eu sou a videira e vós sois meus ramos. Eu sou Luiz Mário, e vós, dedos, né? E vós, mão, né? Sois meus ramos, né? Meus membros. Por isso que a igreja primitiva se pensava como membro de Cristo, porque ele fala isso no Evangelho de João. Nós somos membros do Cristo, porque Jesus usa a expressão da videira. Então, você é como se fosse um dedo dele. Agora imagina que você descobre que você é da natureza dele. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou parreira, eu sou videira, vós sois videiras. Mas vocês experimentam o mundo e a si mesmos como folhas, galhos. Né? Vós sois meus ramos. Né? Como é que o ramo pode ser diferente da videira? O ramo também não é videira? Tá certo? Então, esse é o problema de você pensar a realidade em partes, de você pensar a realidade como uma totalidade, uma plenitude. A proposta de Jesus é levar você a essa compreensão de plenitude. Tá? Então, os senhores todos que frequentam essa reunião daqui, vocês estão no ministério da união divina. Certo? Esse ministério é o da união divina. Porque a proposta é a união divina. O que é incrível é que apenas 10 ou 5 pessoas, 10 pessoas em cada 5 anos, se eu não me engano, ou então 5 pessoas em cada 10 anos são admitidas no ministério. Não porque ele selecione muito, não é isso. É porque as pessoas não se interessam. Entendeu, filha? É isso. Mas é impossível? É difícil? É a coisa mais fácil que existe. O que é difícil? É você ter a maturidade para compreender isso e procurar isso. Porque quem busca, quem procura, acha. Quem pede, quem bate, a porta abre. Se você bater no ministério da união divina, a porta se abre? Imagina, você chega lá, em nosso lar, onde é o ministério da união divina? É lá. Eu quero participar. Eles olham assim para você. Aí tu diz, não, eu só vou sair daqui debaixo dessa árvore quando vocês me admitirem. Aí eles ficam lá olhando, deixam lá você, 6 meses, 1 ano, sei lá, sentado, meditando. Aí você assim, vem cá, vamos lá. Entendeu? Você quer, realmente quer. Você mostra que quer isso. Não é? Porque não se atira pérolas aos porcos. As pessoas não querem a iluminação. Lamentavelmente, quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê é que as pessoas não querem a santificação. E por que elas não querem? Porque tem tão poucos. Não é porque é difícil. É porque isso não é atrativo. Né? E as pessoas que têm essa abertura, elas não recebem instrução para isso. Porque elas vêm aqui e as pessoas falam só de nosso lar, não falam do reino dos céus. Elas falam que é difícil você se iluminar e se santificar. Obviamente, que se você tem algum atrativo pelo mundo, que é mais fácil viver no mundo do que buscar a iluminação e a santidade, você vai buscar o quê?
vai continuar buscando o mundo, batendo nas portas do mundo. Então, não receba a graça de Deus em vão. Não se preocupe para onde você vai. Você tem que ficar em Deus. Qual é o seu endereço? Coração do Senhor. Tá bom? Jesus diz isso em João, capítulo 17, né? Onde ele recomenda os discípulos que eles saibam, eu te peço, Senhor, que não os tires do mundo. Jesus fala isso, ele não quer que você saia do mundo. Mas que eles saibam, né, os discípulos, que ele e o Pai são um, que ele está no Pai, como o Pai está nele, e nós nele. Logo, todos nós estamos onde? No próprio Senhor, somos um só. Essa é a prerrogativa. Então, hoje a gente está fechando o Coríntios. Oi, meu amor. Que grau, filha? Umbral? É. Você está preocupado com a hierarquia? Os hindus sabiam disso. Então, as regiões das sombras, elas são hierarquizadas, você está certo. Dante Alighieri, ele tinha ele como fez desdobramentos e visitou as regiões das sombras, os infernos, né? Ele descreve esses infernos. E ele descreve o inferno como hierarquicamente, tá certo? Então, você está certo. Por quê? Quanto pior é o egocentrismo e a maldade das pessoas, a indiferença para com o outro, né? Mais denso é o perispírito, mais o cara afunda, tá certo? Se você for no cemitério e ficar olhando as lápides, você vai ver que tem espíritos presos aos despojos carnais que estão sentados em cima dos túmulos. Tem outros que estão sob o túmulo, já estão lá embaixo, entendeu? Então, dependendo, se eu pego um objeto muito denso e coloco na água, o que acontece com ele? Ele desce. Se o corpo sutil é menos denso, é uma questão de densidade do corpo sutil, tá bom? Da própria dinâmica quântica das moléculas, dos átomos que fazem o corpo sutil. Então, dependendo dos seus pensamentos, você tem um corpo sutil mais denso ou menos denso. Os corpos muito densos, eles são muito pesados, eles afundam. Então, se você estiver no mar, aqui tem um mergulhador que tira foto de peixe ali, o Adit, né? Se você for, quanto mais você desce, Adit, mais luz ou menos luz? Mais difícil a luz. Então, se você for às regiões abissais, o que existe lá? Escuridão total. Tá certo? Não importa, seja sol de meio-dia lá em cima, não tem luz lá embaixo. Tá, ok? Por causa do volume de água e da densidade. Então, né, se você é muito denso, você, né, vive num meio espiritual, né, que leva você para uma região muito funda. Porque esses espíritos, né, eles são sem luz. Porque os átomos, quando você tem um átomo, de onde nasce um fóton? Quando um elétron sai de um orbital mais externo para um orbital mais interno, é porque ele perdeu energia. Se ele está mais distante do núcleo, é porque ele tem mais energia do que os que estão mais próximos do núcleo. Entendeu isso? Tá? Então, existe um fenômeno quântico aqui. Isso é luz. Tá? Quando esse elétron que está aqui em cima, esse átomo perdeu energia, esse elétron cai para cá, essa diferença de energia, porque quanto é uma quantidade fixa, ela é liberada como um fóton, uma luz. Como os espíritos de luz. Por que eles são espíritos de luz? Porque eles emitem luz. Só que não é por fusão atômica, tá? É por oscilação atômica. Porque eles estão sempre dando, eles amam muito. Então, o que eles fazem? Eles estão sempre doando energia. E quando você doa energia, o que acontece com os elétrons das camadas atômicas do corpo sutil deles? Caem para um orbital menor. E o que aparece? Luz. Quando um sujeito é egoísta e pensa só em si mesmo, e tem pensamentos muito egocentrados,
não pensa no outro, né? Ele é como se ele fosse um buraco negro, nem a luz escapa, entendeu? Então, se a luz atravessar um horizonte de evento, ela cai dentro do buraco negro. Então, é mais ou menos isso. Eles não emitem luz porque eles não têm força vibratória então, porque eles querem muita energia. Tá? Eles estão sempre sendo, por isso que eles são vampiros. Ou você acha que aqueles grandes pântanos que tem lá, cheios de espíritos, é para aquilo, é para quê? É maldade para o cara, fica lá 200 anos dando chicotada nos outros, não tem mais o que fazer, ele vai se entediar. Aquilo lá é uma atividade econômica, aquilo é energia, eles estão buscando energia no outro, entendeu? Então você tem que ver se você vai ser pasto, né, de entidades das sombras. O fato é que, se você, né, é denso, tem pensamentos densos, emoções densas, o seu corpo sutil é o quê? Denso, tá? Ele é sutil, denso, e ele desce mesmo, ele desce. Dependendo da densidade dele, ele vai parar em determinados lugares, entendeu? De acordo com o nível moral, porque o que define isso é a qualidade mental da pessoa. Então, o que você tem que fazer para escapar desse destino? Tenha pensamentos nobres, elevados. Quem são as pessoas que têm a mente sempre ligada ao sagrado? Jesus Christus, Kyrielles. Você pensa 24 horas em quem? Em Jesus. Você habita com quem? Entrelaçamento quântico. Você tá, com quem você está relacionado? Você está pensando em amor. Você ajuda as pessoas. Cara, não tem como você ir para baixo. Não tem como. Entendeu? É impossível. Não tem densidade. Então, há uma dificuldade muito grande, às vezes, de espíritos muito elevados, né, descerem as regiões das sombras. Você vê que André Luiz, o Gúbio, em Libertação, quando eles vão visitar a colônia do Gregório, ele fala assim, olha, você tem que se tornar tangível para eles. Então começa a ter pensamentos tristes. Lembre de cenas tristes do passado, isso, aquilo, outro. Aí o André Luiz começa a pensar, ele e o Hilário, aí daqui a pouco ele adensou a forma dele e ele se torna visível para os habitantes daquela região do umbral. Então você está certo, existem vários graus de umbral. Os hindus sabiam disso há 5.000 anos? Sabiam. Então, se você for nos Vedas, nos Upanishads, nos textos védicos, você vai lá, Atala, Sutala, Talatala, são 7 níveis, até Patala, tá? Então, são níveis, de acordo com o nível moral das pessoas, assim como lá para cima. Por exemplo, a mãe do nosso querido André Luiz, ela morava nas regiões do André Luiz? Não. Para ela aparecer no mundo do André Luiz, onde ele vive, lá em nosso lar, o que ela tem que fazer? Tem que se materializar. Como um espírito, tem que aparecer aqui. Tchau. Entendeu, filho? Tá bom? Então, por quê? Porque ela é muito, o perispírito dela é muito leve. Não, ela usou o fenômeno de ectoplasmia no mundo espiritual. Tá? Existe, assim como a gente aqui libera ectoplasma para os espíritos se materializarem, você não está indo qual era a missão do André Luiz naquela colônia? Falar com o Gregório. O Gúbio tinha que falar com o Gregório por causa da Margarida. Que o objetivo da comitiva não era libertar Margarida do processo obsessivo, era dar uma saída para o Gregório. Tá certo? Porque ele tem um compromisso tão sério com as trevas, que mesmo ele querendo abandonar a quadrilha, imagina, o chefe da quadrilha, que atende o comando vermelho lá, que está preso, ele quer sair do crime. É fácil para ele sair do crime? É porque ele sabe de muita coisa, não é verdade? Então, é um problema. Tá? É uma deserção, eles entendem isso como uma deserção. Então, o que ele tem que fazer? Eles vão lá na cidade. Para ele se tornar tangível aquelas pessoas, né? Não, ele não vai fazer um fenômeno de ectoplasmia, não vai ter nenhum espírito lá cedendo a ectoplasma. O que ele faz? Ele começa a ter pensamentos tristes, ele diminui a atividade vibratória dele, fica mais denso, aí o aparelho visual daquelas pessoas que vivem naquela região agora conseguem ver, porque senão a luz não reflete. Não reflete. Então, a capacidade visual deles, né, é calibrada para ver os espíritos daquela região, ou mais densa, mas eles têm que ter, né, uma faixa. Assim como os meus olhos não veem um espectro do vermelho ao violeta,
Meu olho vê como a abelha o ultravioleta? Não. Meu olho vê o infravermelho como uma cobra vê? Não. Existe a luz? Existe. Eu vejo? Não. Tá certo? Então, o meu aparelho visual é capaz de ver uma faixa, né, de comprimentos de onda. Então, você vê que o André Luiz diminui a atividade vibratória dele, entra na possibilidade visual daquele espírito, daqueles espíritos estão ali, aí ele consegue. A mãe do André Luiz, não. Ela se torna visível para eles porque ela absorve ectoplasma, né, que tem reuniões diárias em nosso lar, de médiums que existem no mundo espiritual, que liberam ectoplasma para que espíritos de regiões superiores, né, se materializem ali, porque ela não se materializa num lugar, ela sai andando por ali. Imagina um espírito se materializar aqui numa sessão e sair ali na rua. Entendeu? É isso que acontece com a mãe dele. Legal, né? Legal. Acabou. Tá bom. Então, tenho grande confiança em vós. Grande é o motivo de me gloriar de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Não é porque não há tribulação. O conforto dele vem da glória de Deus, de poder servir a Deus. Então, não pensem que ser consolado, que a doutrina consoladora do Espiritismo nos tira das situações difíceis da existência dual. O que ela nos dá é uma experiência de nós mesmos como felicidade, né, revestidos da glória divina, onde, independente das circunstâncias, a glória do Senhor, a graça do Senhor não é em vão, ao ponto de eu poder dizer que mesmo em qualquer tribulação, eu exulto. Não é? Estou cheio de consolação e transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Isso mal lido parece que ele é um masoquista, não é verdade? É isto? Claro que não. O que ele está dizendo, ele está falando daquilo que os gregos chamam de apateia, né? De ataraxia, ou seja, né, as coisas externas não afetam o meu entendimento de mim mesmo como felicidade, como um homem cheio de glória e graça, que são a natureza do Criador e a minha própria natureza. Muita paz para vocês. Senhor, encerrando o texto de nosso Paulo aos Coríntios, nós te suplicamos, em silêncio, abençoa-nos com a tua graça, com a tua paz, com a glória da tua luz, porque te buscamos, compreendemos que somos feitos de ti e que tudo se resolve na tua infinitude, que também é a nossa natureza. Resgata-nos de nossa ilusão, resgata-nos de nossa ignorância. Dá-nos, Senhor, a verdade que nos liberta de nós mesmos. Abençoa-nos com teu amor, com a tua divina presença. Que a nossa mente, vigilante em oração, esteja sempre contigo. Abençoa esta casa e aqueles que aqui te servem, aqueles que aqui te buscam, que eles sejam confortados e te encontrem. Muito obrigado, Senhor. Próximo texto, espero que vocês estudem, é Romanos. E com isso nós terminamos as 7 cartas autênticas de Paulo, que foram escritas do punho dele. Tudo bem? Oi? Romanos é a carta de Paulo. De Paulo. Ele não fundou a igreja de Roma, mas ele escreveu para Roma. E essa carta é dele mesmo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Todas as 7 cartas, as 6 cartas que lemos até agora, todas foram Paulo quem escreveu. Por isso que eu coloquei essas 6 primeiro. Essa 7ª é a última carta autêntica de Paulo. As outras cartas são cartas que discípulos dele escreveram e que são atribuídas a ele. Hebreus, segundo Emmanuel, que é tida hoje dentro dos meios eruditos como uma carta apócrifa, que não é de Paulo, é atribuída a ele, mas não é dele. Emmanuel garante que é dele. Tá bom? E quando a gente estudar Hebreus, a gente vai entender por que Emmanuel diz isso.